Ei pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo para que nós possamos realizar aqui mais uma aula especial, uma aula delicinha para o nosso concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que é organizado pela banca aí FGV, Fundação Getúlio Vargas. E quando a gente fala de Fundação Getúlio Vargas, a gente sabe que a nossa equipe Mago da Redação é a grande referência. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês alguns resultados recentes que nós tivemos com a Fundação Getúlio Vargas. Mas antes, você que está aí nos assistindo agora no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho. O nosso canal no YouTube é o que mais entrega conteúdos gratuitos e de qualidade. Temos também o nosso Telegram. No Telegram nós colocamos cotidianamente reportagens importantes para você ficar atualizado, né, sobre os principais assuntos que estão sendo debatidos, assuntos que podem ampliar o seu repertório para a redação, e também tudo que eu faço a gente coloca no Telegram. E temos também o charmoso Instagram, Prof. Rafael Reis. Será uma grande alegria tê-los comigo nas redes sociais para que possamos compartilhar muitos conteúdos. Meus amigos, falando de FGV, então, nós somos recordistas, né? Só para vocês terem uma ideia, no concurso do TJ do Distrito Federal, nós tivemos 13 alunos com notas máximas, né? Tiraram ali a nota máxima. E 8 alunos com nota máxima lá no TJ Tocantins, fora dezenas de alunos que tiveram um aproveitamento com mais de 85% da nota. E eu tenho certeza que você será o próximo, né, a conseguir esses excelentes resultados. Hoje nós vamos trabalhar aqui uma lista de temas, tá, possíveis, que seria interessante aí o aluno pegar essa lista, dar uma olhada nos temas e, se possível, treiná-los, obviamente, né, até o dia da prova. Então, a nossa banca é a FGV, que é uma banca muito tradicional, né, no mundo dos concursos públicos. Ela não é uma banca que pega pesado assim na correção, né, bem tranquilona. A prova é 11 de junho, então ainda dá tempo ainda de fazer o nosso curso completo, que tem 3 correções. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre o curso completo, mas quem já tiver interesse pode clicar aqui na descrição desse vídeo, que vai ter o link ali para você ir direto, né, para a página de compra do TJ Rio Grande do Norte. É um curso muito completo mesmo, tem estrutura, conteúdo, gramática, 3 correções, está ó, lindíssimo o curso. A pontuação 30 pontos, bem característico da FGV, o gênero dissertativo argumentativo, isto é, o aluno precisa ter um posicionamento lá na introdução, depois defender esse posicionamento nos parágrafos argumentativos e com uma particularidade, da mesma forma que a FGV fez lá no TJDF, no TJ Tocantins, na Lema também, ela colocou no mínimo 15 linhas e no máximo 20. Então toma cuidado. Quando a FGV faz dessa forma, ela quer o quê? Objetividade. Então nada de ficar enrolando, tem que ir direto ao ponto. E os temas que a FGV acabam cobrando são temas que têm, né, um direcionamento com o mundo de atualidades, ou em algumas provas ela também tem uma pegada mais filosófica, sociológica. E um outro ponto que eu gostaria de destacar, antes de iniciarmos aqui a nossa lista propriamente dita, a legibilidade. A banca também tem essa questão de, olha, tem que ter uma letra legível. Não pode ser uma letra que impeça ao examinador de entender o que você escreveu. Então não precisa ser uma letra bonita, nem uma letra feia, mas tem que ser uma letra que não gere aquilo que a gente fala, que tem que ficar voltando o tempo todo no texto, né? Tem que voltar lá no início do período, ou ficar olhando para aquela palavra, poxa, o que esse camarada quis escrever com essa palavra aqui? Não, então tem que ser uma letra legível, não precisa nem ser bonita, nem feia, mas que permita um fluxo, né, na leitura. Então, sem mais enrolations, vamos lá para a nossa lista de temas potenciais, que também vai lá para o nosso curso completo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Pois bem, primeiro tema,
A empatia pode reduzir o bullying, lembrando que a violência nas escolas é um tema que está muito em evidência neste exato momento. Já acontece há algum tempo no Brasil, mas agora está ganhando uma ampla repercussão devido, infelizmente, a diversos ataques em escolas. E muito dessa violência nas escolas está diretamente relacionado ao bullying. Então, o que é o bullying? O bullying é um tipo de violência, né, sistematizado, frequente em relação a uma pessoa, né, a um aluno. Então há uma perseguição contínua, pode ser uma violência física, uma violência psicológica. Então quando a gente fala assim, a empatia pode reduzir o bullying, bem, nós podemos trabalhar várias coisas. Uma delas, a importância de uma educação socioemocional nas escolas, né? Por quê? Quando você tem projetos nessa perspectiva, a escola vai trabalhar as emoções dos alunos, a questão da agressividade, por que aquela pessoa está sendo agressiva com o outro e como melhorar este comportamento. E, naturalmente, nessas habilidades são trabalhadas também, obviamente, a questão do bullying, né? Aí a gente poderia também trabalhar a importância da alteridade. Ué, professor, nunca escutei essa palavra. Você não quer dizer austeridade? Não. Austeridade é uma palavrinha lá do campo da economia quando a gente quer apertar as finanças. Aqui é alteridade, que é um conceito da antropologia que vai além da empatia, tá? O que é alteridade? Eu me colocar no lugar do outro, que seria a empatia, mas além disso, eu reconhecer que esse outro, independente das suas características, das suas escolhas, ele também tem um direito à existência. Então, quer dizer, se ele tem uma cor de pele diferente da minha, uma religião, uma perspectiva política, enfim, ele tem um direito à existência assim como eu. E falando sobre bullying, é importante a gente marcar que esse tipo de comportamento agressivo acaba impactando mais as minorias. Quando a gente pega as pesquisas aí do IBGE, pesquisas acadêmicas, sempre mostram que o grupo que mais sofre com bullying nas escolas são os alunos LGBTQIA+, né? E veja como que a escola retrata a sociedade como um todo, né? Porque se a gente for olhar a violência na sociedade brasileira, o principal grupo-alvo de violências hoje é o grupo LGBTQIA+. Negros também e nordestinos, que tem muito preconceito linguístico. Então, aquilo que a nossa sociedade faz, obviamente que vai impactar dentro da escola, né? Porque os alunos levam aquilo que aprendem das suas respectivas famílias, né? E também poderíamos falar do cyberbullying, embora aqui você está falando mais do bullying, né? Dessa violência dentro do espaço escolar, o cyberbullying, ele é digamos, um prolongamento dessa violência do espaço escolar, só tem que nas redes sociais, nos aplicativos, nos grupos, essa perseguição, essa tentativa de humilhar o outro, né? Então, por isso, mais uma vez, é importante a empatia e essas habilidades socioemocionais. Segundo tema, a questão indígena no Brasil. Um tema muito forte que pode vir também aí em diversos certames, não somente no TJ Rio Grande do Norte. A Sebrasp cobrou isso recentemente, né? Nós acertamos ali na lata este tema, que foi no TJ Espírito Santo. Primeira coisa, os indígenas, desde 1500, né, possuem aí diversos conflitos, né, em relação aos indígenas. Se a gente for olhar o processo colonizador, foi extremamente brutal, violento, dizimou os indígenas, né? Teve violência simbólica, imposições religiosas, mas se a gente for pegar aqui para o nosso presente, esses conflitos ainda continuam, infelizmente, né? Pega aí mais ou menos de 2017 para frente, onde esses conflitos ficaram mais intensos a partir do governo Temer, do governo Bolsonaro, nós vamos ver que ampliou demais os conflitos agrários. Por quê? Madeireiros querendo terras indígenas, garimpeiros, agronegócio, e isso vai gerando um grande desgaste nas comunidades, nos povos indígenas, né? E muito a ver, tem uma relação muito intrínseca com a ausência de demarcação de terras,
que ficaram paralisadas, diminuiu muito já no governo Dilma, diminuiu drasticamente, no governo Temer paralisou, no governo Bolsonaro também paralisou, não teve nenhum tipo de demarcação de terras, o que vai incentivando esses conflitos, né? E um conflito mais visível, mais notório, recente, foi a crise dos povos Yanomamis, né? O que acontece com os povos Yanomamis? É um dos maiores agrupamentos indígenas no Brasil, fica no estado de Roraima, até com a fronteira ali com a Venezuela, tem uma parte também de território venezuelano, e esses grupos, né, estão extremamente abalados, né? Por quê? Há um avanço do garimpo, o garimpo ele polui os rios, polui a natureza, o que impede a caça e a coleta desses indígenas, e o Estado brasileiro foi extremamente omisso no governo Bolsonaro, né? Reduziram a quantidade de profissionais de saúde nessa área, o envio de remédios, o envio de alimentação. O que nós tivemos? Um apogeu, um ápice, né, da desnutrição, que já vinha acontecendo em anos anteriores, mas nos últimos 4 anos isso ficou assim, uma coisa aberrante, né? Uma crise, inclusive, humanitária. Então, há um desrespeito aos direitos indígenas no Brasil. E aí tem uma fala do Ailton Krenak, que é um jornalista, historiador indígena, que ele coloca que o nosso mundo está em guerra. Por quê? Né? Os indígenas, a sua visão de mundo, a sua forma de existência, a todo momento é colocada em xeque e todo momento é encurralada para não existência. E isso a gente vê a partir de fatos concretos, né? Pois bem, terceiro tema tem também um prolongamento, digamos assim, do segundo, né? Como adiar o fim do mundo, que inclusive é o título do livro do Ailton Krenak, que eu acabei de citar agora. Por quê? Neste livro, nesse ensaio, na verdade, o Ailton Krenak ele questiona as questões sobre o meio ambiente. E se nós olharmos para o meio ambiente, hoje a principal pauta no mundo é o aquecimento global, né? A elevação da temperatura na Terra, a emissão de gases poluentes, que colocam em risco a nossa vida humana e a vida da fauna, da flora, né, de outras espécies. E o sociólogo alemão Ulrich Beck, não sei se essa é a melhor pronúncia, não, é um nome alemão, mas vai ficar sendo aportuguesado aqui, fala o seguinte, que hoje as ações que mais deterioram o mundo, que pode levar ao fim do planeta Terra, da espécie humana, são ações humanas, a exemplo do aquecimento global. Olha, os gases poluentes, né, que nós emitimos, principalmente por meio dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas, tudo isso são ações humanas. E aí vem um grande debate sobre sustentabilidade. Como ter um crescimento econômico, mas com sustentabilidade, entendeu? E aí, meus amigos, vem o Ailton Krenak novamente nesse ensaio Como Adiar o Fim do Mundo, falando, olha, nós, a sociedade, tem que aprender com os povos indígenas, porque os povos indígenas sabem utilizar os recursos da natureza, mas sem degradar. Isso é o princípio mais básico da sustentabilidade. Então, os povos indígenas hoje são os que sabem tratar melhor a natureza e podem ensinar muito aí, né, o homem branco a ter processos de respeito à natureza. Quarto tema, violência contra as mulheres. Infelizmente, né, é sempre um tema potencial, a gente gostaria que não fosse, porque a gente vê as taxas de violência doméstica aumentando, as taxas de feminicídio, de importunação sexual, de assédio sexual, né? E quais são as causas para esses comportamentos agressivos contra as mulheres? Uma dessas causas está na sociedade patriarcal, que foi um tipo de configuração familiar instaurada lá no Brasil colônia, mas que, né, foi praticada no Brasil Império, no Brasil República Velha, ou seja, em 450 anos, dos nossos 523 anos, nós tivemos essa configuração principal, que colocava o homem como centro de todas as relações políticas, econômicas, sociais, que lhe dava o direito de utilizar a violência contra a mulher para corrigi-la, para castigá-la, para dizer sim ou não do que ela poderia
fazer. E essa mentalidade, ela foi sendo interiorizada pelas nossas socializações e hoje, infelizmente, há muitos homens que acreditam que a mulher é seu objeto, a sua posse e que ele pode utilizar da violência para resolver, digamos assim, conflitos do relacionamento, né? Então essa sociedade patriarcal, embora hoje não seja a principal configuração, ela ainda desempenha um papel muito forte na nossa sociedade. E, mais recentemente, há grupos, né, de masculinidade e de ódio às mulheres, olha que doideira, né, muitos aliados a uma política conservadora de acreditar que a mulher tem que ser submissa mesmo, que a mulher tem que, né, valorizar o homem, que ela ganhou muito espaço na sociedade, que tem que diminuir os seus privilégios, tipo um Red Pill, entre outros grupos idiotas que vão surgindo por aí, né? Então, violência contra as mulheres, infelizmente, continua aí como um tema muito forte na nossa sociedade. O próximo tema aqui é uma busca sem fim, liberdade, mas como não confundi-la com um discurso de ódio, né? Isso aqui é um tema extremamente importante, porque nós estamos falando de liberdade de expressão e de discurso de ódio. É claro que, tanto lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como também na nossa Constituição Federal, o livre pensamento é básico, é fundamental, e nós temos que perseguir mesmo essa liberdade para coibir, né, atitudes autoritárias. Mas nós temos que tomar cuidado para não confundir liberdade de expressão com discurso de ódio. Quando há falas, comportamentos que inferiorizam, que menosprezam, que incitam a violência, isso aí é discurso de ódio, já não é mais, né, livre pensamento, liberdade de expressão. E olha que quem fala isso são os próprios autores que criaram essa ideia da liberdade de expressão como um valor básico, como um valor de todos os seres humanos. A exemplo aqui, vou até anotar o nome dele, do John Locke, tá? John Locke é um filósofo liberal, né? O pai do liberalismo político, e ele coloca que a liberdade é um direito natural de todos os seres humanos. Mas ele lá no século XVII já falava que isso não pode ser confundido com um discurso de ódio, que na verdade eles não tinham essa palavra, né, discurso de ódio, era intolerância. E naquela época o principal tipo de práticas intolerantes era a religiosa, perseguição religiosa. Então ele mostrava o seguinte: você pode discordar e fazer críticas à crença, as crenças de maneira geral. Eu não preciso concordar com as crenças católicas, espírita, protestante, enfim. Agora, perseguir o outro, proibir que o outro professe a sua fé, aí isso já não é liberdade de expressão, isso já é intolerância, né? Que hoje a gente chamaria de discurso de ódio. E esse discurso de ódio, ele acabou sendo mais intensificado por causa das redes sociais, que ganha ali uma grande reprodutibilidade, né? Uma vez que você coloca uma postagem, aquilo ali ganha uma instantaneidade, muitas pessoas interagem, curtem, comentam, compartilham, e aquele discurso de ódio vai passando para frente, né? Vai passando nos grupos. Então, acabou que as redes sociais, infelizmente utilizadas de maneira equivocada, acabam intensificando esse tipo de comportamento social. Sexto tema, Brasil, uma sociedade de ansiosos. É isso mesmo. Segundo o último relatório, né, da Organização Mundial de Saúde, o país mais ansioso do mundo é o Brasilzão, né? É o Brasil. E por que nós temos um índice de ansiedade muito grande? Bem, há diversas explicações, não existe somente um fator, os especialistas sempre trabalham com diversas causas. Mas de maneira mais consensual nessas pesquisas, há duas causas principais para gerar essa sociedade mais ansiosa. Primeira coisa, a pressão no mundo do trabalho, que o Byung-Chul Han, nosso sociólogo, né, sul-coreano, chama de sociedade, vou colocar aqui, ó, sociedade do desempenho. O que é essa sociedade do desempenho, Prof. Rafa? É o seguinte, segundo o Byung-Chul Han, a sociedade do desempenho é aquela sociedade
focada na produtividade. Todo mundo quer produtividade, resultado, bater metas, né? E essa pressão dentro no trabalhador faz com que ele muitas vezes não consiga se encaixar nesse padrão, nessas cobranças, e acaba gerando um estresse muito grande, porque tem que levar trabalho para casa, não consegue dar conta, né, de fazer aquilo tudo dentro de um determinado tempo de trabalho. Isso vai gerando uma ansiedade nas pessoas. E não somente ansiedade, depressão também. Já nas redes sociais, nós temos também uma sociedade que se pauta, né, digamos assim, pela questão do espetáculo mesmo. Vou deixar aqui espetáculo, vou explicar isso aqui para vocês. O que é isso, o espetáculo? Todo mundo quer aparecer. E na medida que todo mundo quer aparecer, as pessoas criam ilusões, mundos que não existem, né? Tanto é que a gente brinca que o Instagram é uma comunidade de mentiras, de ilusões, de enganação. E onde que entra a ansiedade nisso? À medida que todos nós estamos interagindo com essas redes sociais, não somente o Instagram, mas Twitter, falo do Instagram porque ali tem mais vídeo, mais fotos, né? As pessoas vão criando um mundo que não existe. E a outra pessoa vai tomando aquilo ali como parâmetro. Fala, poxa, todo mundo é feliz, todo mundo está alegre no casamento, todo mundo está feliz no trabalho, só eu que não me dou bem, só eu que estou ferrado, fudido, né? E aquilo ali vai gerando uma ansiedade. E não somente essa ansiedade de expectativa de vida, mas uma ansiedade também de toda hora entrar nas redes sociais para ver o que está acontecendo, para curtir alguma coisa, para dar uma olhada. E para pensar, quantas vezes que a gente entra ali no celular, nas redes sociais, e a gente não faz nada e fica ali meia hora, 1 hora, 2 horas, perdendo tempo de vida mesmo. Por quê? Aquela ansiedade, não? Eu preciso ver o que as pessoas estão postando, eu preciso de ver os stories de todo mundo, e isso vai gerando uma ansiedade. 7º ponto, um povo faminto pode ser feliz? Olha só que coisa interessante essa proposta aqui do Prof. Rafa. A gente pega fome e felicidade, né? Quando a gente fala de fome no Brasil, nós tivemos um grande avanço da insegurança alimentar grave, até mesmo dentro do contexto da pandemia, 2021, o Brasil voltou para o mapa da fome. Hoje nós temos, segundo a última pesquisa do IBGE e também chancelada por diversas outras fontes de pesquisa, que o Brasil está com 15% da sua população em insegurança alimentar grave. O que isso quer dizer? Que mais de 30 milhões de brasileiros estão sem se alimentar 3 vezes por dia. Às vezes consegue fazer uma única alimentação ou até não ter aquela alimentação. Isso é alimentação, é insegurança alimentar grave. E a gente já poderia fazer um paralelo que a fome é imoral, como diria Betinho, né, o sociólogo Herbert de Souza, Betinho, né, que foi um grande lutador pelos direitos sociais, especificamente do combate à fome da década de 1990. Fere o direito, né, da dignidade humana, que foi pensado primeiramente pelo filósofo Kant e que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está no primeiro artigo da nossa Constituição Federal de 88, que pode ser utilizados aí como repertório, né, para você colocar na sua redação. Então a fome é um impedimento para a cidadania, não tem como ser feliz com fome, né? Por quê? Você não consegue trabalhar, e trabalha um direito social pela Constituição, você não consegue estudar, porque como vai prestar atenção com fome, e não consegue ter existência social, porque quem está passando por fome são as pessoas mais pobres, que são aquelas que passam por uma invisibilidade da sociedade, né? A gente não quer ter contato, a gente não quer ver essa realidade. Por isso que um povo faminto é impossível de ser feliz, porque as necessidades mais básicas lhes são retiradas. 8º tema, racismo no cotidiano das relações sociais. A gente vê que a presença do nosso passado, olha que coisa, parece meio contraditório, um paradoxo, né? A presença do passado no presente, né? E nós tivemos quase 400 anos de escravidão, mesmo após a abolição, nós não tivemos uma inserção da população negra na população, isso demorou muito, isso aconteceu
de maneira muito modesta a partir do governo Getúlio Vargas, a partir de 1930, no campo trabalhista, e esse contexto todo gerou um racismo estrutural, né, que está por toda parte na nossa sociedade e, obviamente, no nosso cotidiano de relações, né? E aí existem alguns conceitos bem interessantes, não sei se vocês já escutaram, como racismo recreativo. Quem trabalha isso muito é o pesquisador Adilson Moreira. O que é o racismo recreativo? É aquele tipo de racismo no qual estão embutidas piadas, brincadeiras. O que o Bourdieu, Pierre Bourdieu, vai chamar de violência simbólica. Então, se você usar racismo recreativo ou violência simbólica, vai assim dar certo do mesmo jeito, porque eles têm muitas semelhanças nesse caso. Porque às vezes a gente acha que o racismo é somente uma verbalização, né? Alguma coisa mais concreta. Não. Mas quando alguém faz uma piadinha, né, brincando com as pessoas negras, isso não é uma piada, isso é uma violência, isso é um racismo recreativo, né? Porque você está inferiorizando, menosprezando a outra pessoa. Então, não é humor, não é brincadeira. E nós poderíamos dar um exemplo concreto do caso do jogador Vini Júnior, né, que é um baita jogador, que está tendo um desempenho muito interessante no Real Madrid, jogador da seleção brasileira, que praticamente em todos os jogos lá na Espanha sofre algum caso de racismo, né? Então a gente tem ali a materialização mais brutal do racismo, igual eu disse, o racismo não é somente por uma violência de um comportamento, de uma fala, mas também tem nessas questões simbólicas que muitas vezes nós não nos damos conta. Inteligência artificial é uma ameaça à inteligência humana? Olha, um tema muito polêmico, um tema muito recente e que pode ser tema aí da FGV. Bem, nós poderíamos dizer que a inteligência artificial pode trazer benefícios, afinal de contas, traz automação de diversos processos que seriam muito manuais, traz novidades, né, tecnológicas que podem ajudar no cotidiano. Então, há vários benefícios, mas também há vários malefícios, né, que devem ser controlados, porque cada vez mais essa inteligência artificial está ganhando autonomia. E o grande debate da vez agora é o ChatGPT, né, que está indo para uma versão ainda mais avançada e colocando o mundo sob aviso, porque ele é capaz de construir textos originais, de diversos modos, isso vai influenciar nas artes, nas questões autorais, né? Consegue dialogar com a pessoa que está ali do outro lado e de maneira não repetitiva, é uma coisa interessante da inteligência artificial. Então, vários pesquisadores estão com medo, porque há bilhões em jogo sendo investidos nessas pesquisas e muitas coisas avançadas. Então, há um medo ou um receio de que essa inteligência artificial, desculpem pelo espirro, mas eu tô com uma alergia brava hoje, possa ganhar uma consciência. Isso que era algo de filmes, né, distópicos, cada vez mais está presente no nosso dia a dia. Então, pode ser aí um objeto de tema bem forte, né, para FGV. E o último tema que eu coloquei aqui, o trabalho dignifica o homem. Porque nós também tivemos vários casos aí de trabalho análogo à escravidão e a gente sabe que o trabalho é extremamente importante para a vida de todos nós. Na nossa Constituição Federal, o trabalho é um direito social que está lá na Constituição Federal de 88, não é isso? Só tem que há várias críticas. Ao mesmo tempo que o trabalho é importante para a nossa existência social, para a potencialidade humana, por exemplo, Karl Marx, né, lá no século XIX, vai falar que o trabalho pode gerar exploração, enquanto um determinado grupo, né, que ele chama lá de burgueses ou de empresários, ficam cada vez mais ricos, boa parte da população fica cada vez mais pobre sem acesso a diversos bens. Por quê? Segundo Marx, há uma exploração do trabalho que é o que gera riqueza. O camarada que trabalha aqui, ele não se apropria da riqueza que ele gerou. Quem se apropria dessa riqueza é o burguês. E quando a gente olha para a sociedade mais recente,
nós vamos ver o trabalho análogo à escravidão, que fere o princípio da dignidade humana, né? São trabalhos degradantes, trabalhos exaustivos, igual aconteceu recentemente lá em Bento Gonçalves, nas vinícolas, né? Então, um trabalho que não permite uma condição de existência mínima para a população. Ah, não, aqui tem mais, tem mais temas. Eu pensei que eu tinha colocado 10 só, me desculpem. Então, vamos para o 11º tema, os indesejados na cidade. Primeira coisa, quem são os indesejados numa cidade? São as pessoas em situação de rua, né? Então a gente já poderia pensar assim, para quem que é o espaço público? Porque quando a gente pensa na pessoa em situação de rua, né, há um esforço muito grande da sociedade, assim como dos governos, de transformá-las em invisíveis. Veja aí o exemplo concreto da arquitetura hostil, que é aquele tipo de arquitetura que tenta impedir a circulação de pessoas pobres numa determinada região. Geralmente são regiões nobres e regiões comerciais. Quando a gente olha também para este tema, a gente pode lembrar das Cracolândias, que foi até tema da FGV no concurso do TRT-19. É isso mesmo? TRT-19 ou TRT-13? Não, TRT-13. TRT-19 foi a OCP. TRT-13 da Paraíba, que cobrou as Cracolândias, né? Que também são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, dependentes químicos, e quando a gente olha para as grandes metrópoles, a exemplo de São Paulo, né, há algumas ações da segurança pública que é tirar, né, de uma determinada região, mas não solucionar, porque eles vão para outros bairros, para outras ruas, né? Se não houver uma política pública eficiente de tratamento desses dependentes químicos, não adianta expulsar de uma região porque vai para outra, né? E a gente tem que pensar na democratização do espaço urbano. Nós não podemos ter um pensamento segregacionista de separação, mas como democratizar, como deixar os bens públicos, os bens coletivos mais acessíveis para todos. 12º tema, etarismo, também um tema que está muito quente recentemente. Nós tivemos um caso, né? Quando a gente fala de etarismo, que é discriminação por idade, embora afete a todos, né? Você pode ter um preconceito de pessoas mais idosas contra pessoas mais jovens, mas geralmente na nossa sociedade nós temos o etarismo por velhofobia, ou seja, fobia aos velhos, né? As pessoas mais velhas. E aí teve um caso recente que explodiu, que foram ali de adolescentes que estavam, né, proferindo um discurso contra uma aluna mais velha, de 45 anos, né, na faculdade, de que ela não poderia estar ali, para ela procurar ir para casa, né, ou seja, um preconceito, né, bem forte. Isso repercutiu nas redes sociais. Mas por que tem esse movimento na sociedade, né? Bem, se a gente for olhar a nossa sociedade pela ótica do filósofo francês Gilles Lipovetsky, nós vamos lembrar do conceito de hipermodernidade. Hipermodernidade tem duas características, o hiperindividualismo e o hiperconsumismo. Essas duas características, o hiperconsumismo e o hiperindividualismo, sempre tem uma busca pelo novo, pelo instantâneo, pela novidade. Então, tudo que é velho é considerado como ultrapassado e só há espaço para o novo, para a novidade. E quando a gente olha para o mundo do trabalho, né, novamente, o que o mundo do trabalho valoriza? Pessoas produtivas. Se a pessoa já passou de 50 anos, a tendência das empresas é não contratar, né? Porque a produtividade naturalmente cai. E as pessoas que já aposentaram, então, acabam virando um peso. Olha só que doideira. Um peso para o Estado, por causa do pagamento previdenciário, um peso para a família, porque tem todo cuidados específicos, né? Então, há essa aversão às pessoas mais idosas na nossa idade, devido a esse mundo que nos cobra produtividade, né? E nos leva a querer o novo, o instantâneo o tempo todo. E aí vem também os conflitos entre gerações, que são conflitos de visões de mundo distintas. E agora sim, por fim, por que é difícil manter uma alimentação saudável? Novamente, poderia ver a questão do tempo. Numa sociedade marcada pelo instantâneo, pela produtividade, nos falta tempo para alimentar bem, nos falta tempo para selecionar bons alimentos, né? E aí a gente poderia trabalhar o conceito de aceleração do tempo do Hartmut Rosa, né, que a comunicação,
o transporte mudou, acelerou o tempo. Hoje a nossa vida é muito corrida, né? Tudo muito rápido. Por isso que a gente vai para o fast food, porque é muito mais fácil comer um salgadinho, um hambúrguer, do que preparar um alimento orgânico, que preparar um alimento saudável. E essa questão da instantaneidade também faz parte do conceito de modernidade líquida do Bauman, né? E aí, meus amigos, o grande vilão são os alimentos ultraprocessados que todos nós gostamos e que geram uma grande dependência. Por quê? A concentração de açúcar e concentração de gordura, que faz o nosso cérebro querer cada vez mais. São os salgadinhos, os doces, né? São os alimentos industrializados, né? Os sucos com conservantes, corantes. Agora, a gente também poderia dizer que isso tem uma grande responsabilidade do governo. Se você pegar as ações do governo, e aqui eu não estou falando de um governo específico, isso é uma tendência em diversos governos, há incentivo para essas indústrias, né? Incentivos fiscais, isenção de impostos, em vez de investir ou de dar isenção para aqueles que trabalham com produtos orgânicos, para chegar mais barato, né? Para esses produtos chegarem mais baratos na nossa mesa. Então, há uma responsabilidade muito grande, né, dos governos. Meus amigos, então essa aqui era a lista com 13 temas quentes que eu sugiro que vocês treinem até o dia da prova. Se você está a fim de fazer o curso completaço que nós temos do TJ Rio Grande do Norte, clica aqui na descrição desse vídeo ou entre lá no nosso site www.professorrafaelreis.com.br, vai lá no menu cursos, né? Depois vai no submenu concursos públicos e procura lá o curso do TJ Rio Grande do Norte. É um curso muito completo, estrutura, conteúdo, gramática, 3 correções personalizadas. É para você chegar lá e, assim como muitos alunos do Prof. Rafa, tirar a nota máxima. Se você tiver interesse somente nas correções, nós também temos aí pacotes com 3, 5 e 10 correções. Basta mandar uma mensagem para o nosso e-mail, magodaredação@gmail.com, que a nossa equipe vai te enviar informações detalhadas. Um grande abraço e bons estudos!